Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas atividades, vamos fazer a correção do nosso exercício referente à última videoaula. Foquei principalmente nos dois tipos de difusões, a difusão simples e a difusão facilitada, onde nós vimos as principais diferenças entre elas. E vimos também que a difusão ela tem a função de transportar substância de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. E isso acontece a favor do gradiente de concentração. Por isso que ela faz parte do transporte passivo, porque não há gasto de energia, porque ela vai a favor desse gradiente. E ela pode, como falei, acontecer de forma aleatória ou, no caso, de forma espontânea. Então, aqui na primeira questão eu pergunto, a difusão facilitada e a difusão simples, elas tratam do mesmo processo de transporte passivo de substância através da membrana celular. A diferença é que na difusão facilitada existe o auxílio de proteínas, no caso que a gente chama as permeases. Então, aqui a gente pode perceber, aqui no 1, que se trata de um tipo de difusão, que é difusão simples, porque ela não precisa de uma proteína para que faça seu transporte para dentro da célula. Ela faz esse transporte automaticamente. Então, lembre como eu falei que quanto mais lipossolúvel for a substância, mais rápido será esse processo. Então, aqui a gente se trata de uma difusão que simples, porque ela está ocorrendo a favor, ou seja, pela força do gradiente de concentração. E na 12 está ocorrendo, já pode olhar aqui que aquilo representa os canais de proteína, né, dentro lá da membrana celular. Então, aqui nós temos um exemplo de difusão facilitada, porque nós temos a presença de proteína, que a gente chama as permease, onde há a presença de proteínas, essas proteínas que capturam e facilitam a entrada de substância dentro da célula. Então, aqui está a diferença entre ela e o processo como isso ocorre do meio externo para o meio interno. Vamos lá para a nossa segunda questão. Na segunda questão, para vocês analisarem aqui e optarem qual alternativa apresenta os itens corretos. Então, aqui, na segunda questão, o item correto é a letra A. Somente o item 1, 2 e 3 que são verdadeiros. Vou comentar para vocês por que o 4 e o 5 não são. Porque aqui no 5 ele diz assim mesmo. No transporte de íon de potássio e sódio, conhecido pelo mecanismo de bomba de sódio e potássio, não há gasto de energia. Aqui nesse item, quando ele diz não há gasto de energia, já está incorreto, porque nós já vimos os tipos de transporte. Falta só a gente revisar o tipo de transporte ativo. Então, no transporte ativo, a gente há gasto de energia, porque ele vai contra o gradiente de concentração. Então, por isso que aqui o item 4 está incorreto. E lá na 5 diz assim mesmo, a difusão facilitada é o tipo de transporte ativo, em que a célula gasta energia. Aqui, quando ela diz que que a difusão facilitada é um tipo de transporte ativo e que a gasta energia, está totalmente incorreto, porque nós já estudamos, nós já revisamos que a difusão facilitada ela é um tipo de transporte passivo, onde não há gasto de energia. Então, por isso que o item correto aqui da segunda questão é a letra A. Então, vamos lá para a terceira questão. A terceira questão diz assim mesmo. A difusão facilitada é um tipo de transporte de substância pela membrana em que não há gasto de energia. Para que esse transporte ocorra, é necessária a ação de... Então, a gente já sabe que para acontecer a difusão facilitada, a gente precisa da presença de quem? Das proteínas, que a gente chama de permeases, justamente que elas que capturam essa substância e facilitam sua entrada dentro da célula.
Então, por isso que nós temos na terceira questão como item correto a letra B, uma proteína carreadora, justamente ela que vai facilitar esse transporte dentro da célula. Vamos lá para a quarta questão. Então, pergunta assim mesmo: processo de trocas gasosas que chamamos de hematose, onde há trocas gasosas no caso do oxigênio e do gás carbônico entre o sistema respiratório e o sangue, como exemplo mostrado aqui na ilustração, na figura abaixo. Então, eu pergunto: qual o tipo de fusão que permite as trocas gasosas do oxigênio, do meio externo e do gás carbônico do meio interno? Então, a gente tem um exemplo, como eu já falei para vocês, que as trocas gasosas, elas não precisam de uma proteína que o leve. Então, essas trocas gasosas a gente faz automaticamente entre o meio ambiente e o nosso organismo. Então, aí a gente tem um exemplo de tipo de difusão o quê? Simples, que ela vai acontecer automaticamente entre o meio ambiente e o nosso organismo. Então, essa foi a nossa correção. Então, continue estudando, continue revisando o nosso conteúdo e até a próxima.